Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo ao canal Matplane, um canal especializado em meteorologia aeronáutica. Hoje falaremos um pouco sobre raios e aviação. Um raio dificilmente derruba uma aeronave, porém seus efeitos podem colocar o voo em perigo. No dia 9 de maio de 1976, um Boeing 747 da Força Aérea Iraniana acidentou-se nas proximidades de Madrid, capital da Espanha. Testemunhas relataram que raios atingiram a aeronave. Em seguida viram fogo, uma explosão e parte da asa esquerda se separar da fuselagem, antes do avião se estatelar no solo. A investigação do NTSB concluiu que a sequência de eventos que resultou nas múltiplas falhas estruturais da aeronave e no desprendimento da asa se iniciou depois de um raio atingir o tanque do jato e provocar sua explosão. Ou seja, uma prosaica descarga atmosférica foi capaz de tornar vulnerável um jumbo. Apesar de raros, os acidentes provocados por raios são perigosos e às vezes fatais. O raio se trata de um fenômeno elétrico mais comum da nossa atmosfera. Pode ocorrer dentro da nuvem, entre a nuvem e o solo e entre nuvens. As descargas também acontecem entre um cumulonimbus, as famosas CBs, e o ar claro ao redor da tormenta. Os relâmpagos nuvem-solo são as mais dramáticas manifestações do fenômeno, porém representam somente uma fração do total do número de descargas elétricas. A maioria dos relâmpagos, 80% deles, ocorre dentro ou entre nuvens, local em que as aeronaves se tornam alvos desprotegidos. Quando um CB alcança 10.000 metros de altura e a temperatura em sua parte superior atinge menos 35 graus Celsius, inicia-se a precipitação de partículas de água e cristais de gelo. O gelo a essa altitude é carregado positivamente e quando cai abaixo da linha térmica de 0 grau, se torna líquido. O choque das partículas ao longo do caminho torna algumas delas eletrificadas, ou seja, perdem ou ganham elétrons e assim adquirem cargas positivas ou negativas. Quando duas regiões da nuvem acumulam potenciais elétricos suficientemente altos, ocorre o raio. Uma descarga elétrica da região carregada positivamente para a carregada negativamente. Um raio por si só dificilmente derruba uma aeronave de grande porte, porém pode provocar problemas graves. Os danos à estrutura, por exemplo, geralmente ficam restritos a pequenos furos superficiais na fuselagem, as pontas da asa, turbinas e outras partes das aeronaves, como o nariz, cockpit e áreas de saída. Sabe-se, por exemplo, que uma superfície de proteção de apenas 2 milímetros já é suficiente para evitar perfurações mais profundas. Os problemas mais comuns são a queima e o retorcimento de antenas, o que pode prejudicar as comunicações e o equipamento de navegação da aeronave, e danos aos tubos de pitot, que podem ocasionar leituras errôneas da velocidade do ar. Potencialmente, um dos mais sérios efeitos de um choque de raios é a ignição de vapores no tanque de combustível. Entretanto, um pequeno número de casos no passado e melhorias no desenho dos tanques nos últimos 30 anos tornaram a probabilidade de tais ocorrências muito pequena, embora não impossível. Em aeronaves de combate, costuma-se usar uma espuma contra o impacto de projéteis e para evitar o acúmulo de vapor de combustível. Esse mesmo material também diminui a possibilidade de explosão por raios. O potencial de choques em aeronaves é alto nas formações de cumulonimbus, com formato de bigorna, mesmo depois da célula principal da trovoada ter enfraquecido no seu estágio de dissipação. Entretanto, a frequência mais alta dos choques é na baixa troposfera. Os níveis de voo mais perigosos em situação de trovoadas estão entre 10.000 pés e 15.000 pés.
Estudos estatísticos têm tentado compreender ainda mais a complexidade e a iteratividade desses fenômenos com as aeronaves. Em mais de 80% dos acidentes ou incidentes envolvendo raios e aviões, estes estavam dentro de uma nuvem que precipitava e causava alguma turbulência. Os estudos também demonstraram que a temperatura estava próxima de 0 graus Celsius. Com isso, foi possível identificar em que situações a formação de um raio será quase iminente, em linhas de instabilidade e frentes de todos os tipos, principalmente na sua vanguarda, dentro de nuvens, em níveis de voo próximos ao congelamento, em progressivo aumento da interferência estática junto aos rádios de comunicação e fogo de Santelmo. Se durante a rota encontrar raios insistentes pela proa, o piloto deve evitar áreas de forte precipitação, sair de níveis próximos de 0 graus Celsius e sempre manter alguém da tripulação de olhos bem abertos ao que se passa lá fora. Uma última palavra de precaução. Apesar da possibilidade de um choque catastrófico com um raio ser pequena, isso não significa que o problema possa ser considerado menor, visto que o fenômeno geralmente está associado a inúmeros outros, como turbulência e forte formação de gelo. Obrigado pela atenção. Comente o que você achou da nossa matéria de hoje e fique totalmente à vontade para sugerir novos temas para o nosso canal. Muito obrigado.